Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa, o Mapa do Progresso Financeiro. E nesse programa eu te ajudo a fazer sobrar dinheiro e investir para ter liberdade financeira, mesmo que você saia do absoluto zero. Eu sou Murilo Cardoso, sou investidor desde 2012. Eu invisto para ter minha liberdade financeira. Durante 4 anos, eu ministrei treinamentos presenciais dentro das empresas que eu passei, e levando educação financeira e ajudando as pessoas a investirem, dar os primeiros passos aí no mundo dos investimentos no mercado financeiro. Então, por mais de 5 anos, eu desenvolvi tecnologia para o mercado financeiro. Já trabalhei em bancos, já trabalhei em corretoras, e o tema do episódio de hoje será os segredos para você montar uma carteira de investimentos eficiente. E o que vamos abordar hoje? Diversificação. E o que é diversificação? Diversificação é a capacidade, é o ato de dividir o seu capital entre diferentes ativos que se comportam, né, de uma maneira diferente. A alocação de ativos, o que significa isso? A alocação de ativos é você pegar e definir quantos por cento de um determinado ativo vai para cada caixinha ou para cada área do seu dinheiro. Então imagina que cada caixinha seja renda fixa, ações, fundos imobiliários, investimento internacional. Quantos por cento do seu dinheiro você vai distribuir em cada uma dessas caixinhas? Isso tem que ser avaliado, tem que ser definido, levando em consideração o seu perfil de investidor, o seu nível e grau de exposição a risco. A partir daí fica muito mais fácil você escolher quais produtos que você vai investir e vai alocar dentro de cada uma dessas caixinhas. E o mais importante, você precisa também levar em consideração os seus objetivos, onde você quer chegar, o que você quer fazer com aquele dinheiro. Porque não adianta você colocar produtos aleatórios que não vai te ajudar a chegar onde você quer, não vai te ajudar a atender um determinado objetivo. Beleza? Bom, muitas pessoas acabam confundindo como diversificação com pulverização. Não sei se você já ouviu falar esses termos, mas pulverizar, ele está na linha onde você compra diferentes ações. Imagina que você compra aí 20 ações sem nenhuma tese, sem nenhuma técnica ou estratégia clara, beleza? Você vai lá e investe em empresas que você não conhece. E às vezes as empresas são até do mesmo setor, né? Você nem separa, nem segmenta em setores diferentes. Se aconteceu daquele setor cair, você acaba tomando prejuízo e corre o risco de perder tudo. E o simples fato de você achar que distribuir o seu dinheiro em várias ações, você acaba tendo a falsa ilusão de segurança, né? Diversificação é o velho conceito. Nunca coloque todos os ovos numa mesma cesta, né? Porque se a cesta cair, você perde todos os ovos. Então, a diversificação é você ter ativo, ter o seu dinheiro distribuído em diferentes alternativas que estejam descorrelacionadas. Eu não vou entrar muito nesse conceito de relação de ativo porque é um conceito muito mais avançado, mas por alto, a correlação de ativos é uma medida estatística que vai te ajudar a ter uma visão de como dois ativos diferentes eles se comportam em relação ao outro. E se em caso de variação do mercado eles se movem em direções diferentes, opostas, ou eles se movem na mesma direção. E isso é importante você ter a noção. Mas eu não vou entrar em detalhe porque esse é um tema muito mais avançado, mas por alto, a correlação de ativos, ela te ajuda a ter um equilíbrio melhor na sua carteira, beleza? Ela é fundamental para ajudar você a diversificar melhor o seu portfólio e reduzir risco. Trazendo uma analogia aqui para o mercado, do seu dia a dia, vamos imaginar que você tem 2 vendedores. Você investe em vendedores que trabalham em mercados diferentes, mas que eles estão descorrelacionados. Você tem um vendedor de guarda-chuva e você tem um vendedor
de sorvetes. Se chover, você ganha dinheiro de um lado. Vai ganhar dinheiro, né? O vendedor de guarda-chuva acaba ganhando dinheiro. Se fizer sol, o vendedor de sorvete acaba ganhando dinheiro. De guarda-chuva não. Porém, você, como tem participação nos dois, você acaba ganhando dinheiro nas duas situações, beleza? E uma acaba compensando a outra, gerando um desempenho muito melhor. Faz com que você ganhe sempre. Então, essa é a vantagem de você diversificar o seu investimento da maneira correta, com estratégia e descorrelacionando, levando em consideração a correlação que esses ativos têm, beleza? Mas é um tema muito avançado, eu não vou entrar mais em detalhes. Vamos lá. E qual é a diferença entre o risco sistêmico e o risco não sistêmico? Esse é um tema um pouco mais técnico, mas ele é simples de entender. O risco não sistêmico é um risco relacionado à quebra. Uma empresa, ela pode quebrar. O banco que você está colocando dinheiro na renda fixa, ele pode quebrar. E se isso acontecer, você, apesar da cobertura do FGC, você tem o risco de não receber esse dinheiro de volta. Beleza? A gente já sabe que o FGC ele também tem suas limitações. Não é uma garantia em caso de um colapso, numa situação muito maior. Em vez de você colocar o seu dinheiro, investir na renda fixa em um único banco, todo o seu dinheiro, você vai dividir esse dinheiro em vários outros bancos. E aí é dessa forma que você consegue administrar melhor ao risco não sistêmico. Bom, mas e o que é risco sistêmico? É o risco do mercado cair, o mercado como um todo cair. Vou lhe dar um exemplo. Guerra. A guerra na Ucrânia acabou impactando o mercado no mundo todo. A pandemia parou todo o comércio. Lembra? Ficou tudo fechado. E isso gera um colapso, gera um risco, traz um risco muito maior. Beleza? E o que acontece? Como é que você resolve ou lida com esse risco sistêmico? Basicamente, através da alocação de ativos. Alocação de ativos é você pegar e distribuir o seu dinheiro em diferentes tipos de ativos, com classes de riscos diferentes, com características diferentes. Então você tem dinheiro investido na renda fixa, uma fatia em ouro, uma fatia em ações, uma fatia em fundos imobiliários, e a alocação ela acaba te salvando enquanto a grande maioria do mercado pode estar sofrendo e passando por dificuldades. Beleza? Bom, mas quais são os tipos de perfil de alocação de risco que existem? Existem vários, mas os três principais, os mais clássicos são conservador, moderado e arrojado. O conservador, ele tem um foco maior na preservação. 80% dos seus ativos vai estar alocado em renda fixa, 20% na renda variável. Já o moderado, ele tem uma exposição um pouco maior ao risco, e aí ele tenta encontrar o equilíbrio entre o risco e retorno. Então, o moderado, ele entra na casa ali de exposição na renda fixa de 60% e 40% de exposição no caso da renda variável. O arrojado, ele já é mais agressivo, já busca um crescimento, um retorno maior e está disposto a correr mais risco por isso. Então, a exposição dele na renda variável tende a ser muito maior. Então vai ali na casa dos 70%, já a diferença, os 30%, vai para a renda fixa. Beleza? Mas e qual é o segredo? O segredo aqui não está no que é o melhor, o que dá o melhor retorno. O segredo aqui está em qual dessas opções te permite dormir com tranquilidade à noite. Se você está ansioso, muito provavelmente você está ferindo ou está se expondo muito mais ao risco do que o seu perfil de investimento comporta. Beleza? Então fique esperto, fique atento nesse sentido.
Bom, e mas por que esse tema é interessante, é uma oportunidade? Porque a diversificação é o único almoço grátis que existe no mercado financeiro. Com pouco esforço, você consegue aumentar significativamente a possibilidade de retorno, o seu retorno potencial, e diminuir significativamente a sua exposição ao risco. Beleza? Bom, mas me conta, por que diversificar é importante, Murilo? Você acaba, através da diversificação, blindando o seu patrimônio. Ninguém tem uma bola de cristal, ninguém consegue prever o futuro. Eu não vou saber se o dólar vai cair ou se o dólar vai subir. Então, a gente não tem essa capacidade de diversificar, admite essa ignorância. Faz com que você se prepare para um caso ou para qualquer cenário, qualquer situação que venha acontecer. Se o Brasil vai mal, você tem parte do seu capital em dólar, isso acaba te ajudando, acaba te salvando. Mas se o Brasil for bem, a sua participação em ações, fundos imobiliários, ele tende a decolar. Beleza? Então é importante você diversificar, ter essa visão, porque concentrar todos os ovos numa única cesta, em caso de queda, vai te gerar grandes prejuízos. E isso pode custar o esforço de muitos e muitos anos do seu trabalho. Beleza? Então agora é aqui que você para de torcer e passa a realmente lucrar, ter resultado. E qual é o benefício, Murilo, de você fazer a alocação ou alocar os seus ativos da maneira correta? Ter paz mental. Esse é o grande benefício. A disciplina emocional, quando a bolsa cai, se você não tem uma alocação, se você não tem um método, você tende a vender tudo e assumir grandes prejuízos. Mas com estratégia, com alocação da maneira correta, você acaba tendo visão de que apenas um percentual da sua carteira, que é muitas vezes, a depender do seu perfil de risco, seja um percentual mínimo, ele caiu. E está tudo bem, todo o resto está fluindo da maneira correta, da melhor forma, e gerando um melhor resultado. Beleza? E aí é onde você começa a visualizar que na queda você tende a comprar mais. Você precisa comprar mais para quê? Para voltar ao equilíbrio. Porque com a queda do preço daquela ação, aquele percentual que você estipulou como base para aquela categoria tende a diminuir. E aí você vai fazer o quê? Você vai buscar comprar mais barato para voltar aquele percentual. Beleza? E aí o jogo da alocação correta faz com que você seja forçado a comprar na baixa e vender na alta. Só esses por uma simples mudança de estratégia e de mentalidade. Bom, e se você não fizer isso, o que vai acontecer? Você está fadado ao fracasso. É o risco da ruína. Porque você colocar 100% do seu ativo, 100% do seu patrimônio em uma única empresa super promissora, como a OGX, há muitos anos atrás ali do Eike Batista, quantas pessoas acabaram perdendo todo o seu dinheiro? Entende? Então por isso que é importante você alocar os seus ativos de uma maneira correta, diversificando e controlando bem o nível de exposição a risco, alinhado ao seu objetivo e alinhado ao seu próprio perfil. Bom, ter apenas 5% do seu patrimônio alocado, investido em um ativo de risco, no caso de queda, o impacto é de um arranhão. Então você não sente as oscilações do mercado com a mesma intensidade se você tivesse muito exposto ao risco, né? E por que a alocação ela consegue gerar um retorno muito mais consistente? Porque ela acaba suavizando, amenizando o impacto da curva, da variação do preço dos ativos. Então, um investidor que está muito concentrado, ele vive uma montanha russa de emoções.
ou ele ganha 100% no ano, perde 60% no outro. O investidor que está ali bem diversificado, alocado, ele tende a ter uma linha um pouco mais consistente. No mundo dos investimentos, no mundo dos juros compostos, a constância é mais importante e vence a velocidade, entende? Então, quem perde muito, ele acaba demorando muito mais tempo para conseguir se recuperar. Então você tem que tomar cuidado e evitar perder dinheiro ao máximo, porque o tempo de recuperação, o tempo necessário é muito mais alto. Bom, mas e qual é o jeito errado, né, de se fazer? O jeito errado é concentrar muito em poucas classes de ativo, tá? Você colocar todo o seu dinheiro num banco, uma ação específica, ou ter uma concentração muito alta em 2, 3 tipos de ativos específicos. Isso é um erro comum, muita gente acaba cometendo esse erro. Em caso de oscilação muito forte no mercado, naquele segmento específico, você pode ter um impacto considerável na sua carteira. Bom, Murilo, mas e qual é o jeito certo, né? Por onde você deve começar? E aí eu vou lhe dar uma dica. Pega um papel e caneta, aí desenhe um círculo, beleza? Uma pizza, fatia ela proporcionalmente entre diferentes classes de ativos. E é isso que você tem que fazer antes de você olhar para qualquer tipo de produto. Você precisa respeitar e ter clareza de como será a distribuição do seu investimento. Então, vou trazer um exemplo aqui. Imagina aí você como investidor iniciante, talvez não seja, talvez você já tenha uma condição, já esteja mais à frente, mas o investidor iniciante, uma distribuição justa poderia ser 40% em títulos de renda fixa, pós-fixado, beleza? Com foco em uma reserva e oportunidade. Já na renda fixa, focado no IPCA e focado na correção do seu valor, do seu poder e conservação do seu poder de compra, você tem ali 30% na renda fixa atrelada ao IPCA+, e aí focado na proteção contra a inflação e aposentadoria. E 30% alocado, 30% dos seus recursos investidos no mercado de renda variável, distribuído ali em 15% em ações, 15% em fundos imobiliários, com foco ali em crescimento, em geração de receita, geração de fluxo de caixa. Então, na sua pizza, pega ela aí, faz o círculo, divide, coloca 40% para renda fixa, no pós-fixado, 30% para renda fixa focado com IPCA+, e 30% na renda variável, focado ali, distribuído entre ações e fundos imobiliários. Beleza? Escreveu? Bom, uma vez tendo esse percentual estabelecido, claro que com o tempo você pode sim evoluir e se expor mais a risco, você vai agora focar, antes de investir, você tem que sempre olhar como é que está a distribuição dos meus ativos dentro da minha carteira. Se a sua exposição no mercado de ações estiver em baixa, significa que teve uma queda no preço daqueles ativos. E aí você precisa comprar mais para voltar ao equilíbrio, voltar ao patamar que você estabeleceu, certo? E essa é a sua tomada de decisão, é a direção que você vai tomar daqui para frente, beleza? Cada real ele tem que respeitar e ser distribuído de acordo com essa regra, de acordo com o que você definiu como base para a sua carteira de investimentos, beleza? Então, como é que você faz isso de maneira inteligente? No momento que você for fazer um aporte, você olha para a sua pizza e vê qual é a situação atual. O dinheiro ele tem que estar no copo, tem que ser direcionado para o copo que está mais vazio naquele momento. Bom,
Aí você garante que você sempre vai comprar os ativos muito mais barato. Beleza? Bom, e para finalizar, mais importante do que você gerenciar e investir, né, e distribuir, entender todo esse conceito de alocação de ativos, é você ter uma visão clara e entender como funciona o mercado de renda variável. E para isso, vou deixar um vídeo para você aqui em algum lugar desse vídeo para você entender um pouco mais sobre o mercado de renda variável. Beleza? Bom, é esse o conteúdo que eu preparei para você. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.